Muitos perguntam o que é casa de oração. Então, hoje vamos falar sobre a casa de oração. E eu quero compartilhar duas palavras. A primeira está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 12 e o 13, na atualizada, que diz o seguinte: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, as transformais em covil de salteadores. E a outra passagem está no Evangelho de João, capítulo 2, dos versos 14 ao 17, na linguagem atualizada também, que diz o seguinte: Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derrubou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumiu. Amados, como é importante termos realidade na dimensão do Espírito aqui que está sendo ministrado na Palavra de Deus. Veja bem a profundidade que diz aqui no versículo 17: Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumiu. Exatamente isso que aconteceu. O zelo pela casa de Deus, a casa do Pai, consumiu o Senhor Jesus, a tal ponto, levando ele para a cruz do Calvário. Lá na colina do Gólgota, na cruz do Calvário, lá ele foi crucificado e morto, sepultado. Seu sangue foi vertido na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. Mas glória ao Senhor. E valeu, porque ele ressuscitou, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o inimigo, venceu a morte. Então a casa novamente está disponível, mas levou a Jesus ser totalmente consumido através da morte de cruz. Louvado seja o Senhor, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina eternamente. Então veja bem, amados, muitos não sabem o que é casa de oração. Vamos retomar o texto aqui, Evangelho de João, porque em Mateus eu também li que Jesus disse que a minha casa, casa de oração, vocês a transformarem em covil de salteadores. Amado, isso é a realidade, aconteceu depois da queda do homem do Éden. A casa que é para ser de oração, mas tornou covil de salteadores, ou seja, as pessoas que eram para conter o Senhor, o Espírito, Deus Todo-Poderoso, sendo transformado em casa de oração, foi transformado em covil de salteadores, ou seja, habitação de demônios, de espíritos malignos. Por isso que você vê tanta destruição, porque o diabo veio para roubar, matar, destruir. Então ele está usando as casas, que é para ser casa de oração. Ainda muitos ainda estão sendo casas de salteadores, casa de covil de salteadores, casa de demônios. Por isso estão sendo usados pelos demônios para destruir pessoas, destruir muitas coisas e depois se autodestruir também. Não é isso que estamos vendo diante de nossos olhos. Mas glória ao Senhor, porque o Senhor veio, o Senhor resgatou a sua casa de oração, o Senhor comprou com preço. O Senhor diz na palavra que ele foi para a cruz e comprou com alto preço. O apóstolo Paulo diz, inclusive, que fomos comprados por preço que não pertenceu mais a nós mesmos, ou seja, não pode ser mais usada por demônios, mas ser agora habitada pelo Espírito Santo, transformada em santuário do Espírito Santo, templo de Deus, casa de Deus,
ou seja, casa de oração, onde o próprio Espírito pode interceder, como diz Romanos 8, do 26 e 27, fala que o Espírito Santo intercede pelos santos, pelas pessoas, segundo a vontade do Pai. Então essa é a casa de oração. Eu e você, nós somos comprados. Não permita mais que o inimigo tire nem uma casquinha sequer, mas te consagre totalmente ao Senhor, para que essa casa seja exclusiva do Senhor, casa de oração, templo do Espírito Santo, casa de Deus, morada do Altíssimo, casa de oração. Amém? Mas veja bem aqui novamente esse texto aqui de João, capítulo 2, versículo 14, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas sentados. Aqui simboliza, né, esses espíritos malignos, esses demônios que têm escravizado, quantas vidas, têm áreas suas vidas totalmente tomadas por demônios, né? Não só para aqueles espíritos de enfermidade, mas de ódio, de raiva, de revolta, de furto, de roubo, de miséria, de desgraça. Toda sorte de demônios usando e abusando, destruindo literalmente. E também sendo ocupados ainda por esses seres maléficos. E glória a Deus! Todos aqueles que abrem a porta desse templo, da casa de oração. A Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do coração, eu entrarei e serei com ele comigo. Então vamos convidar as pessoas a abrir a porta de seus corações para o Senhor, porque quando o Senhor entra na casa de oração, quando o Senhor entra no templo dele, que ele comprou, casa do Pai, olha só o que diz. Tendo feito um azorague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Então ele faz azorague, ele diz que ele tem seus meios, suas maneiras. O importante é abrir a porta, e quando ele entra, ele toma o azorague e expulsa todos esses seres maléficos das trevas para fora, e você fica livre porque agora se compreende porque as pessoas estão deprimidas, tristes, desanimadas, enfermas, sofrendo, padecendo, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, sem os presentes de Deus, porque estão literalmente ocupados, escravizados por esses seres maléficos, que vieram somente para roubar, matar, destruir. E veja bem aqui, ele expulsou com seu azorague e disse aos que vendiam as pombas, amados, são a parte ainda, o azorague, a própria palavra de Deus também serve como azorague. Quando você abre o coração, quando a palavra tem liberdade para ali ser acolhida no teu coração, amado, é como um azorague. Todos os seres maléficos, eles não podem permanecer mais, porque a palavra é luz, é espírito e vida, e esses seres maléficos batem em retirada, recuam, retrocedem e saem fora em nome de Jesus. E essa casa fica livre para ser habitada para aquele que tem direito legal, aquele que comprou essa casa, aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não importa como a tua casa estava, não importa como essa casa estava, mas ela será transformada num palácio real, porque o rei mora em palácio. Ah, mas você pode dizer assim, não, mas é uma choupana caída. Minha vida é uma coisa, mas te alegra, porque quando o Rei da Glória entra, quando você convida ele não faz acepção de pessoas, ele entra com poder e grande glória, com seu azorague, expulsa todos esses seres das trevas para fora, e limpa, e purifica, transforma num brilho só, numa luz só, porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.
você será totalmente iluminado, agraciado, presenteado, restaurado, transformado, liberto, curado, transformado num canal de bênção. Veja bem, ainda mais diz, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Amado, amado, você é casa do Pai. Não pode ser transformado em casa de negócio, não. É casa de oração, como eu li antes em Mateus. Casa de oração, aqui fala casa do Pai. Mas o sentido é o mesmo, porque você foi chamado, escolhido, comprado pelo sangue de Jesus, para ser casa de oração, casa do Pai, onde o Pai tem prazer, tem alegria, onde Ele se regozija e você se regozija juntamente com Ele. Ele diz que quando isso acontece, há grande alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Você desfrutará desta alegria que Jesus certa vez disse, essa alegria que eu te dou, ninguém mais poderá tirar. Ele disse, o vosso coração se alegrará, e essa alegria ninguém mais poderá tirar. E aí os discípulos, lembraram seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumiu. Você agora compreende que consumiu a vida de Jesus. Foi a minha vida e a tua vida, dos seres humanos, que Ele comprou com seu preço, foi totalmente consumido na cruz, para ser novamente a casa de oração. A casa de Jesus diz, a casa de meu Pai. Amado, glória a Deus pela tua vida. Que esses comerciantes, interesseiros, calculistas, sejam totalmente expulsos da tua vida, todos esses seres maléficos, mas somente o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, vem estar habitando e transformando e usando como casa de oração, intercedendo em favor do projeto mais fantástico desse universo, que é a teu favor, que é em teu benefício, e o benefício de todo poder e a glória do Senhor ser glorificada, exaltada na tua vida através de ti, e assim em toda a terra. Amém, amados? Então vamos orar, mas antes de orar, eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham conhecer a casa de oração. Eles irão ficar maravilhados e também poderão dizer, eis-me aqui. Também limpa esta casa, purifica esta casa, ilumina essa casa, dissipa as trevas, toma todo o meu ser, transforma em casa do Pai, casa de oração, templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, morada do Altíssimo. Amém, amado? Isso que transforma uma pessoa completamente, torna ela plenamente realizada e feliz. E ainda útil para a glória. Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei. Novamente, se inscrever no canal, acionar o sininho, divulgar nos teus contatos. E mais uma vez eu quero repetir, quantas pessoas que você conhece talvez estão sendo habitadas ainda por seres maléficos, espíritos que estão escravizando, não talvez com furto, com roubo, com drogas, mas com a miséria, com ansiedade, com angústia, com medo, com dúvida, com preocupações, aflições, inquietação, talvez problemas, depressão, conjugais, com filhos, famílias, talvez problema na empresa, no comércio, em qualquer área, setor da vida deles. Estão precisando, mais uma vez, eu quero te pedir, porque eu sei que é o Espírito Santo que deseja isso, transformar tantas pessoas que você conhece em casa do Pai, em casa de oração. Amém? Vamos orar. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento. Mais uma vez, muito obrigado pela palavra. Querido Espírito Santo de Deus, eu sei que agora as casas, Senhor, estão recebendo revelações, Senhor, que vem do alto, que vem do Espírito de Deus,
revelando que são casa de oração, casa do Pai, morada do Altíssimo, santuário do Espírito Santo. Estão abrindo as suas portas, abrindo os seus corações, Senhor, e sendo totalmente transformados, libertos. Quer profetizar grande libertação, grande obra do Espírito Santo, grandes milagres, maravilhas, sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.